Olá, galerinha! Preparados para a nossa nova série de vídeos acerca de raciocínio lógico? Então vem com a gente! Estaremos dando início a uma série de vídeos acerca de raciocínio lógico. Falaremos desde a lógica formal com Aristóteles até a tabela de verdade, conteúdo tão importante para os concursos públicos. Preparados? Mas não esqueça, vai logo deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho de notificações, porque assim você pode ficar por dentro de toda a nossa série acerca de história da filosofia, temas filosóficos e agora raciocínio lógico. Preparados? Então vem comigo. Lógica. Vamos começar falando sobre lógica formal e, claro, com a figura do maravilhoso Aristóteles. Vamos falar sobre como Aristóteles desenvolveu e dividiu a lógica até chegar à lógica como nós entendemos nos dias de hoje. Tudo bem? Preparados? Vem comigo. A lógica formal, ela vai ser dividida em três partes. São elas: os conceitos, os juízos e os raciocínios. Presta atenção que eu vou explicar cada um deles de maneira bem detalhada. Os conceitos ou ideias representam as palavras, as coisas, o aspecto mais simples do raciocínio. Por exemplo, a palavra casa, a palavra mesa ou cadeira, se você preferir. Ela representa ideias, conceitos, palavras. É a parte mais simples da lógica. O conjunto de ideias vai formar os juízos, ou se preferir, as proposições. Cuidado para não confundir com preposições. Não é preposição, proposições. Conjunto de conceitos, como por exemplo, todas as casas são brancas. Nós temos a ideia de todo, nós temos a ideia de casa, a ideia de ser, o verbo ser, e a ideia também de branco. Então, juntando todas essas ideias, nós temos um juízo. Todas as casas são brancas. O conjunto de juízo vai dar origem ao raciocínio, ou se preferir, ao silogismo. Por exemplo, todas as casas são brancas. Ou melhor dizendo, todas as casas de Itabuna são brancas. Eu tenho uma casa em Itabuna, logo a minha casa é branca. Isso é um exemplo clássico de silogismo ou raciocínio. Uma frase que todo mundo conhece, né? Um exemplo muito clássico dentro do silogismo é: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então nós vemos aqui as três divisões que representam a lógica formal, que é conceito, juízos e raciocínios. Beleza? Vamos para a próxima parte. Vamos dividir cada uma dessas etapas. Vamos falar um pouco sobre os conceitos, depois falaremos sobre os juízos ou proposições. Claro que proposições, como é um assunto mais extenso, apenas daremos início nesse vídeo e completaremos falando esse conteúdo nos próximos vídeos. Depois passaremos para raciocínio e assim sucessivamente. Beleza? Vem comigo. As ideias ou conceitos significa a mesma coisa, tá? Se você ouvir ideia, conceito, termo ou palavra, todos eles na lógica significa a mesma coisa. Tudo bem, vamos lá. As ideias, elas podem ser divididas das seguintes formas: ideias reais, diz respeito a coisas que são perceptíveis pelos órgãos sensoriais, como por exemplo, pedra, cadeira, mesa, computador, parede. Tudo que é perceptível pelos órgãos sensoriais dizem respeito às ideias reais. Temos as ideias racionais, que são ideias que funcionam apenas na nossa cognição, como por exemplo, a ideia de número, a ideia de Deus, de alma ou espírito. Todas essas ideias, elas funcionam apenas na nossa intelecção, não é perceptível pelos órgãos sensoriais. Temos também as ideias simples e ideias complexas. Ideias simples são ideias que não dependem de outras ideias para existir, como por exemplo a ideia de Deus. Ideias complexas são ideias que são dependentes, elas surgem a partir de outras ideias, como por exemplo a ideia de escola, que vai depender da ideia de professor, de aluno, de disciplina, de didática e outras ideias mais para formar a ideia de escola. As ideias também podem ser compreendidas como essenciais e contingentes. O que são ideias essenciais? São ideias que são
necessárias para que outras coisas possam existir. Vou dar um exemplo para que fique fácil para você. Cabelo. Cabelo representa uma ideia essencial, enquanto cabelo loiro, cabelo castanho, cabelo ruivo e outras formas, outras colorações ou tamanhos ou formas de cabelo são características contingentes. Então, essencial é aquilo que é necessário e contingente é aquilo que, modificando, não altera a ideia. Por exemplo, o cabelo, por mais que seja loiro ou ruivo, continua sendo cabelo. Cabelo é essencial, enquanto ruivo, loiro ou castanho é contingente. As ideias também podem ser compreendidas pela suplência. Podemos ter suplência própria ou suplência imprópria. Suplência própria é quando aquela característica pertence a determinada ideia, como por exemplo, homem racional. Todo homem é racional. Então afirmar racionalidade é algo que pertence à ideia de homem. Mas temos também a suplência imprópria. Como a gente disse, por exemplo, elétrico. Ora, elétrico não é uma suplência própria, não pertence essa característica ao conceito de homem, mas a gente pode atribuir de maneira conotativa, metafórica, analógica, sucessivamente, tudo bem? As ideias também têm as suas relações, que são as relações de extensão e compreensão. Lembrando que a relação de extensão e compreensão são antagônicas. Na medida que é maior a extensão, será menor a compreensão. Quanto maior a compreensão, menor a extensão. Eu vou dar um exemplo. Quando nós falamos bairro, a ideia de bairro e a ideia de rua. Ora, bairro tem uma maior extensão que rua. Bairro é um conjunto de várias ruas. Então, quanto maior a extensão, eu tenho mais dificuldade de compreender bairro, por exemplo, do que compreender rua, que é uma coisa mais simples. Então, quanto maior a extensão, menor será a compreensão. Quanto maior a compreensão, menor a extensão. Então, se eu digo, por exemplo, Itabuna, ela tem uma menor extensão do que a Bahia. A Bahia tem uma maior extensão do que Itabuna, porque a Bahia é formada por várias cidades, enquanto Itabuna é apenas uma cidade. Tudo bem? Então, em relação à extensão e compreensão, são antagônicas e também fazem parte da compreensão que nós temos acerca dos conceitos. Belezinha? Vamos para os próximos. As proposições. Beleza? As proposições, nós podemos entender elas também de maneira categorizada. Vamos compreender a princípio sobre o que é, o que tem e o que não tem em uma proposição, aquilo que não pertence às proposições, e depois falaremos sobre as categorias dela, provavelmente nos nossos próximos vídeos. Mas vamos entender, por exemplo, agora o que é uma proposição. Tudo bem? Vamos lá. As proposições têm sujeito. Toda proposição tem um sujeito, toda proposição ela tem um verbo, possui sentido e ela é categorizada entre verdadeiro e falso. Deixa eu explicar de maneira mais detalhada para vocês. Quando eu digo o professor é esperto, temos aí uma proposição ou um juízo, que significa a mesma coisa, juízo e proposição. E nós temos nesse argumento um sujeito, o professor, tá? Essa frase possui sentido, mas eu não compreendi muito bem essa questão do sentido, tá? Eu vou te explicar. Deixa eu falar algo que não tem sentido. Eu sinto o cheiro do vermelho. Essa frase, esse argumento, obviamente não possui sentido e por causa disso não é entendido como uma proposição, porque não possui sentido. Mas o argumento, o professor é esperto, isso possui sentido porque eu sou capaz de compreender logicamente este argumento. Ele também possui um verbo. O verbo normalmente vai colocar ele dentro de ações, estado. Então o verbo é importante para que a gente possa entender claramente o argumento. E também ele pode ser entendido como verdadeiro ou falso. Como por exemplo, se eu digo, os alunos estão na sala de aula. Esse argumento, essa proposição pode ser verdadeira, se os alunos de fato estiverem na sala de aula, ou pode ser falsa, se os alunos não estiverem na sala de aula. Tudo bem? Agora, coisas que não são proposições. Proposições não podem ser perguntas. Perguntas não dizem respeito à proposições.
As proposições não podem ser opinativas, como por exemplo, eu acho que, eu penso que, eu acredito que. Opiniões não são proposições. E questões subjetivas também não são proposições, como por exemplo, Deus me falou, um anjo me tocou, porque essas coisas não podem ser analisadas de maneira objetiva. Questões subjetivas, como por exemplo, eu prefiro esse time do que este outro time. São questões subjetivas, diz respeito a uma opinião, um posicionamento particular do sujeito. Isso também não é proposição. Claro que os estudos sobre proposições, eles expandem muito mais do que apenas isso que eu estou falando, por isso deixaremos para os nossos próximos vídeos falar sobre outras classificações das proposições. Então fique atento à essa nossa nova série de vídeos acerca de raciocínio lógico. Este conteúdo é extremamente importante, principalmente se você está se preparando para concursos públicos, e também ela vai lhe dar uma visão muito ampla acerca da compreensão dos argumentos, dos raciocínios e entender como as coisas funcionam de maneira lógica. Não se esqueça, fique atento aos nossos próximos vídeos. Deixe logo o seu like, se inscreva no nosso canal e quer aprender mais sobre filosofia e agora sobre raciocínio lógico? Vem com a gente!